acabarmos com a verdadeira balbúrdia tributária que existe no país, expectativa de décadas, e concluindo nesse momento um processo, um debate que desde o começo do governo fez questão de valorizar as iniciativas do Congresso Nacional. Desde o começo, a decisão do presidente Lula, nossa, da SRI, do ministro Fernando Haddad, foi valorizar a produção que o Congresso Nacional já vinha fazendo, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós viemos também agradecer o excelente trabalho feito pelo relator Aguinaldo Ribeiro e pelo relator Eduardo Braga no Senado. A capacidade desses dois relatores, tanto na Câmara quanto no Senado, de construir um texto, construir um relatório que pudesse contemplar um conjunto de diversidades que tem o país, mas que tem um passo muito decisivo para a simplificação do sistema tributário no país, para acabar com a balbúrdia tributária que nós temos no país, para fazer justiça tributária, ter instrumentos tributários para a gente combater atividades que são nocivas à saúde, nocivas ao meio ambiente, e um passo importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. E fiz questão de dizer ao presidente Pacheco, na minha opinião, foi uma vitória da grande política, no dia de ontem. O Senado, o conjunto dos senadores, o presidente, líderes do Senado, nosso líder do governo, Jacques Wagner, o presidente da CCJ, que conduziu toda a votação na CCJ, o senador Davi Alcolumbre, o relator Eduardo Braga, de ter assumido e firmado aquele compromisso conosco desde a votação na Câmara, de concluir a votação do Senado até o mês de novembro, ter deixado claro que a reforma tributária é uma vitória do Brasil, não era um tema do governo e da oposição, apesar de ter ficado muito claro no dia de ontem que o principal derrotado foi o ex-presidente da República, que tentou, na véspera da votação, mais uma vez, impedir, fazer campanha contra a reforma tributária. Ele, que durante todo o governo dele não se esforçou para votar a reforma tributária no país, e depois de derrotado das eleições, depois de derrotado da tentativa dele de impedir a votação da reforma tributária na Câmara, foi derrotado de novo ontem na sua tentativa de impedir a votação da reforma tributária no Senado. Foi uma vitória da grande política porque o Senado assumiu o compromisso, compreendeu que era um tema que envolvia interesses do país, não é um tema do governo, não é um tema da oposição. Foi uma vitória da grande política porque o relator conseguiu dialogar com vários setores, vários segmentos econômicos, estados, e construir um relatório que contemplasse essa diversidade. E um passo muito importante, porque o relator da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, acompanhou também todo o debate, toda a tramitação, o que nos dá confiança de que agora no trabalho da Câmara a gente possa concluir o mais rápido possível a aprovação da reforma tributária para ser promulgada e com isso consolidar nesse ano um conjunto de mudanças legislativas que vem consolidando um novo ambiente econômico do país. As prioridades que nós tínhamos desde o começo era a votação do marco fiscal, reorganizar o orçamento que nós herdamos, desmontar a verdadeira bomba fiscal tributária federativa que foi deixada pelo governo anterior com as mexidas em ICMS, desmontar essa bomba da desoneração, construir um acordo de compensação com os estados e municípios, concluir a votação do marco fiscal e concluir a votação da reforma tributária eram temas centrais para a gente recuperar esse ambiente econômico do país, que já vem sendo recuperado, não à toa. Nós estamos com reuniões sucessivas do Banco Central reduzindo a taxa de juros e vamos continuar trabalhando para até o final do ano entregar um ano para o povo brasileiro que pela primeira vez, depois de 6 anos, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Crescimento em torno de 3%, desemprego abaixo de 8% e inflação controlada nas metas de inflação. Então esse é o esforço que nós vamos até o final do ano para concluir isso. Segundo, viemos junto com os líderes da base da oposição à criação do Congresso, construir esse acordo de votação da sessão do Congresso no dia de hoje, que é muito importante, porque hoje nós devemos aprovar o crédito final que garante a compensação para os estados e municípios
da queda do FPM e do FPE. Vocês sabem, o governo está desmontando essa bomba fiscal federativa deixada pelo governo anterior. Isso gera queda de arrecadação no FPE e no FPM, e o presidente Lula tomou uma decisão de que nenhum município terá o FPM em 2023 em valores reais menor do que teve em 2022. Nós já tínhamos aprovado o projeto de lei complementar nesse sentido, sancionado pelo presidente da República, foi encaminhada a mensagem do Congresso. Eu quero agradecer porque o presidente do Congresso encaminhou essa mensagem anexa ao PLN 40, e fechamos um acordo entre os líderes da base da oposição para a votação desse apoio aos municípios que são do Congresso hoje. Concluída a votação hoje, o governo se prepara para repassar já em uma parcela o mais rápido possível para os estados e municípios essa compensação do FPE e do FPM. Vamos continuar analisando até o final do ano, né, se novos recursos sejam necessários para essa compensação. Então, continuar acompanhando no detalhe essa situação. E, além disso, né, continuar reforçando junto aos líderes da Câmara e aos líderes do Senado que a prioridade de votações do governo até o final do ano estão focadas nas medidas que ajudam a fazer justiça tributária no país e aumentar a arrecadação para o equilíbrio do orçamento público. Na Câmara e no Senado é a MP 1185, que é a nossa expectativa que seja instalada o mais rápido possível a comissão mista, ou tratarmos de tramitar isso através da forma mais rápida possível para votar tanto na Câmara quanto no Senado, e as votações no Senado da regulação de apostas eletrônicas e dos fundos offshore e dos fundos exclusivos. Então, prioridade absoluta nesses próximos meses, aí nesse 1 mês e meio desse ano, que a gente possa concluir a votação dessas medidas que fazem justiça tributária, porque cobram de setores e de super ricos que não contribuem ainda como deveriam contribuir para o orçamento público, e ajudam esse grande plano de equilíbrio do orçamento público e do esforço permanente que continua do governo, de responsabilidade fiscal, de cumprirmos as nossas metas fiscais. São ousadas, mas vamos continuar com o esforço de cumprir as metas fiscais e fazer aquilo que já disse o presidente para os seus ministros, que o dinheiro que já está garantido tem que virar obras, programas sociais o mais rápido possível. Então o governo vai continuar nesse esforço duplo. De um lado, responsabilidade fiscal e o esforço de cumprir as metas que são ousadas, mas vamos continuar perseguindo essas metas relacionadas à responsabilidade fiscal e ao déficit público no país, e ao mesmo tempo acelerar a execução, né, as entregas para o país dos recursos que já estão garantidos, garantir os recursos que virem obras, virem programas sociais para o esforço que nós estamos fazendo de retomada do crescimento do país. Então, reforçamos aos líderes hoje, tanto da Câmara quanto do Senado, aproveitamos a sessão do Congresso, a prioridade absoluta do governo nesse esforço de justiça tributária, ampliar a arrecadação, equilíbrio do orçamento público. Esse é o esforço até o final do ano, além da pauta, dos outros itens da pauta, que envolvem, né, os projetos relacionados à transição ecológica. Já aprovamos no Senado a regulação do novo mercado de carbono, está na Câmara. O relator, o deputado Aliel, líder do PV, tem feito reuniões com o governo. Expectativa, nos passou ontem, inclusive para o presidente Lula, passou a expectativa dele de poder concluir a votação do mercado de carbono ainda no mês de novembro. Vamos trabalhar para isso, para concluir essa votação nesse ano. Projeto muito importante para o debate da transição ecológica no país, para o protagonismo que o Brasil pode assumir em relação à economia verde, de ser um atrativo de investimentos para a matriz energética renovável. Então, continuar com esse esforço.